Já de volta ao terceiro bloco do Estilo de Vida, direto aqui do centro de Manaus, no Largo de São Sebastião. E quando a mulher fica grávida, o organismo começa a se preparar, fazendo mudanças para criar o ambiente ideal para a gestação. Os hormônios ficam em alta, mudando aí o ritmo do corpo. Durante a gestação, a futura mamãe deve se preocupar e muito com a sua alimentação. Nesse período, ela deve ser mais saudável do que nunca. Os alimentos consumidos pela mãe vão influenciar na saúde do bebê. Por isso, o ideal é optar por alimentos mais saudáveis. No quadro Companhia Gestantes de hoje, nossa super mamãe Cíntia Stamato explica por que ela escolhe alimentos mais saudáveis e por que as outras mamães também devem optar por esses alimentos mais naturais. Veja no quadro Companhia Gestantes. Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui novamente na academia, graças a Deus, para mais um dia de malhação. Mas olha só, é super importante falar uma coisa para vocês. Quem malha tem que se alimentar bem, ainda mais grávida. Aí eu escolhi uma salada de fruta, mas realmente eu queria comer um bolo. Mas eu tenho uma vigia que fica comigo me acompanhando, que é a nutricionista Rita. A gente vai conversar com ela e vai pegar algumas dicas. Oi Rita, tudo bom? Tudo bem, Cíntia. Então, na verdade, a Cíntia fez uma boa escolha hoje, porque o bolo, embora seja de cenoura, ele tem essa calda de chocolate, o que vai aumentar muito as calorias. Já as frutas têm calorias também, mas além disso tem vitaminas, minerais e fibras, que vai ser muito bom para a gestante. Que bom que você citou isso, porque é a dúvida de muita gestante, de quanto em quanto tempo ela deve se alimentar. Porque a grávida que faz exercício físico tem que se alimentar melhor do que aquela que não faz. Então, que dicas você poderia dar pra gente? Realmente, Cíntia, uma pessoa que pratica exercício físico precisa ter cuidado com a sua alimentação. A gestante também. Se a gestante é uma pessoa que pratica exercício, duplamente nós vamos ter que ter esse cuidado. Então, de modo geral, se alimentar de 3 em 3 horas, então é importante fazer um café da manhã, um lanche no meio da manhã, um almoço, um lanche à tarde, um jantar e antes de dormir a ceia. Por quê? Muitas gestantes têm, logo que acorda, náuseas matinais, porque passa toda a noite sem se alimentar e acorda com hipoglicemia. Então esse pequeno lanche antes de dormir já vai evitar as náuseas, evitando que a gestante se alimente mal no desjejum. Inclusive, uma das gestantes que nos assiste, ela tem tido esses enjoos matinais. E a pergunta que ela me fez é se é normal perder peso no início da gravidez, porque aconteceu isso com ela. E eu queria aproveitar e fazer outra pergunta. Quantos quilos é normal uma grávida engordar durante a gestação? É bem comum a gestante perder peso no início da gestação justamente por causa dos enjoos matinais. Mas o desejável é que ela tenha um ganho de peso por volta de 12 quilos ao longo das 40 a 42 semanas. Entretanto, se a gestante começar a gestação com baixo peso, ela pode ganhar um pouquinho mais, até 16 quilos. E se ela, por outro lado, iniciar a gestação com sobrepeso ou até mesmo com obesidade, a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. E esse ganho de peso ele vai ficar mais limitado por volta de 9 quilos. Dica importante que você tem que dar para nós gestantes? Uma outra situação muito comum na gestação é a anemia por falta de ferro. Então a dica que a gente dá em relação à nutrição, à alimentação, é ingerir boas fontes de ferro, que são as carnes de boi, frango, peixe, as vísceras, sempre associada com uma fonte de vitamina C, que seria um suco de laranja, um suco de acerola, de camu-camu, né, uma fruta regional, porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro, prevenindo a situação da anemia. E sem esquecer, Cíntia, da atividade física, que é o que você está fazendo. Você está fazendo a coisa certa, se alimentando bem e praticando exercícios físicos regulares. Então quer dizer que eu não vou poder comer esse bolo maravilhoso? Então, Cíntia, você está fazendo a coisa certa. Então eu acho que nessas horas o instinto materno ele fala mais forte e o seu bebê ele vai preferir que você escolha as vitaminas, minerais e os nutrientes que tem nas frutas. E se não me resta alternativa, eu vou continuar aqui com a minha salada de fruta e você não pode perder essas dicas e deve segui-las. Um beijo e até a próxima!
Valeu, Cíntia. Olha, o bebê da Cíntia está programado para nascer agora, dia 22 de maio. E claro, a gente vai acompanhar. A Cíntia teve uma gravidez super tranquila, porque ela já praticava atividades físicas há muito tempo, mesmo antes da gestação, e continuou praticando depois da gestação. Então, essa é uma ótima orientação também, além da alimentação saudável, praticar exercícios respeitando seus limites durante a gestação também vai fazer super bem para o bebê. Bom, as mamães também não podem abusar aí do sal, como qualquer outra pessoa. O cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, é um micronutriente essencial da dieta, mas ele não pode ser consumido com exageros, assim como qualquer outro alimento, até os mais saudáveis. Mas qual a quantidade ideal de sal que nós devemos consumir? Fique por dentro! Será que o sal faz mal à saúde? Qual é a quantidade mais adequada para a gente consumir? Quem vai responder essas e outras perguntas é a nutricionista Abisair Leonel, que está de volta ao estilo de vida. Estava com saudade, Abisair. Seja bem-vinda novamente, volte sempre. E bom dia. Bom dia, obrigada. Bom, o sal ele é mocinho ou ele é vilão da saúde? O sal, a palavra-chave para sal é moderação. Então, o cuidado com o sal, ele precisa acontecer na hora de decidir colocar o salzinho em cima da minha comida, aquela porção extra de sal, a minha comida está sem gosto, está sem sabor, e aí eu coloco o sal como se fosse resolver o problema, né? Eu sempre digo, né, em consultório, o sal não é o único tempero, a comida está sem graça, insossa, você coloca sal. Essa alimentação que você está achando sem graça, sem insossa, ela teve o quê? Ela não teve um processo legal, aquele bom refogado com alho, né, com temperos, com ervas, e aí você acha que é o sal que é o problema e acaba adicionando mais sal na comida. Mas o sal, a palavra-chave realmente é moderação. A gente tem vários estudos, pesquisa mostrando que o sal em excesso, ele danifica muito a saúde, ele é considerado hoje como um vilão em relação a roubar saúde do corpo. Então o ideal é realmente usar com moderação. Eu vi uma entrevista uma vez de um chefe de cozinha, um renomadíssimo, tá? Parece que em 4º lugar dos melhores chefes de cozinha do mundo. E ele perguntou, e a entrevistadora perguntou assim dele, qual é o melhor tempero, na sua opinião? Aí ele pensou assim, uns 3 segundos, ele respondeu o sal. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque existe tantos temperos no mundo e para ele responder o sal. Então é o que eu te pergunto, o sal ele é fundamental para dar aquele sabor na comida, né? Por isso, talvez as pessoas abusem um pouquinho, não é? Eu tenho um curso que eu ministro que eu digo assim, que o sal não é o único tempero. Então, essa visão de que o sal não pode faltar no prato é que está levando hoje a população a adoecer por conta do consumo exagerado de sal. Não é. Eu provo e mostro receitas que você usa uma quantidade muito pouca de sal e que você tem um gosto, um sabor muito bom, porque você vai substituir. Não vou colocar tanto sal, mas eu vou colocar algumas ervas que tem um cheiro, que tem um sabor, que tem um paladar diferente. Aí eu consigo deixar aquele alimento mais gostoso sem adicionar muito sal. Então essa versão, essa ideia de que o sal é realmente o único tempero, a gente precisa tirar isso da população, porque isso aí é que está levando ao consumo exagerado do sal. As pesquisas estão aí. Hoje o brasileiro está consumindo de 12 a 15 gramas de sal por dia. A recomendação é 6 gramas para pessoa saudável. Pessoas que têm patologia já com hipertensão, a gente baixa para 4, 5 gramas. Então, a gente tem que tirar esse mito de que realmente o sal é o único tempero, e não é. Aquele sachêzinho menorzinho de sal que servem nos restaurantes, é aquela quantidade ou aquele lá já está passando? Aquele também? ali tem 1 grama. Tem 1. Aquele sachêzinho tem 1 grama. Então a recomendação seriam 6 daquele durante o dia inteiro. As pessoas estão consumindo daquele pacotinho 12 a 15 pacotinhos. Nossa, eu tô dentro da quantidade então, porque eu consumo 2 só. Nossa, que bom, já tava preocupada. Isso o dia todo, tá? Dia todo, dia todo, só aqueles 2 mesmo, não passa disso. Então, Abisair, a gente estava mostrando há pouco tempo o quadro da Cíntia Stamato, Companhia Gestantes, e ela mostrou que ela preferiu escolher a salada de frutas ao invés do bolo e tal. O consumo de sal durante a gestação é proibido, não é recomendado? O que as futuras mamães podem fazer? O sal
principalmente para as mamães, eles têm que também utilizar com moderação. Então, reduzir, se possível, muitos alimentos de prateleira, buscar os alimentos mais in natura, na feira, né? Porque a gente consegue um alimento, esses alimentos que são industrializados, eles ficam na prateleira, que a gente chama assim, produtos de prateleira. Eles ficam na prateleira durante um bom tempo, 1 ano, 2 anos. Como é que esse alimento fica 1 ano na prateleira? Como é que eles usam? O sal, ele é um método de conservação. Isso não é de hoje, de muito tempo atrás, o sal ele é um método para conservar o alimento, né? A gente tem isso no interior. Como é que você conserva aquela quantidade de peixe que você tem para não estragar? Não tem um refrigerador, eu coloco no sal e eu fico com aquele peixe durante 6 meses, utilizando por conta do sal. Então, lembrando que o sal é um método de conservar os alimentos e todos os alimentos de prateleira, ele tem uma quantidade muito grande de sal, sódio, para que esse alimento possa permanecer por muito tempo na prateleira. Então, as mamães, ou não todo mundo, o ideal é que todo mundo busque mesmo uma alimentação mais saudável, evite os alimentos de prateleira. Em vez de você tomar um achocolatado pronto que está no supermercado, na caixinha, faz o teu achocolatado. Aquele que está pronto lá na prateleira, ele tem uma concentração muito grande de sódio. E aí, o ideal é você preparar, pega o leite, o Nescau, o chocolate, prepara e faz ele do que em vez de estar comprando o produto industrializado pronto. Suco, a mesma coisa. Todo suco de prateleira tem uma grande concentração de sal e sódio por conta do método de conservação. Então, o ideal é fazer o suco natural em vez de estar usando sucos de prateleira. Então, as grávidas elas devem abolir durante esse período esses alimentos de prateleira, evitar mesmo o suco, os achocolatado, qualquer bebida ou alimento de prateleira, sopinha, por exemplo. Eu vejo as pessoas consumindo sopa de supermercado. Essas sopas de supermercado, a concentração de sódio dela é muito grande. Tem uma sopinha que as pessoas consomem, não vou falar o nome aqui, mas que ela tem 10 gramas de produto dentro da embalagem. Esses 10 gramas dessa sopinha, desse produto, a concentração de sódio está 1.400 miligramas, é a quantidade de sódio que o meu corpo precisaria para o dia inteiro. E numa sopinha de 10 gramas eu já tenho uma concentração do dia inteiro de sódio. E o que o consumo diário, digamos assim? Tem gente que consome essas sopinhas diariamente. Não tem tempo de estar preparando uma refeição mais elaborada e tal. A gente sabe que a gente vive mesmo nessa correria do dia a dia. Consumo diário dessa sopinha aí, não só dessa sopinha, mas de outros alimentos também que contêm o sódio em grande quantidade. O que pode causar saúde? Quais problemas? O problema é assim, a sopinha é ralinha, ela só tem 10 gramas. O que a maioria das pessoas fazem? Acrescentam 2 sopinhas. Então ela está consumindo a quantidade de sal, de sódio que o corpo dela precisa para 2 dias ela consumiu ali no lanche ou no almoço. Então esses alimentos eles têm que ser excluídos. Porque o excesso de sal no corpo, de sódio, hoje a gente tem algumas pesquisas também relatando a quantidade excessiva de sal e sódio com câncer, aparecimento de câncer, principalmente no rim. Então o rim ele excreta todo o excesso de sal e sódio que você tem no corpo, se você consome bastante água, porque é a água que consegue fazer isso aí. Se você não tem o hábito de beber bastante água e você tem uma dieta rica em sal e sódio, você vai comprometer o rim. Uns estudos afirmam que o problema com câncer renal é o problema do excesso de sal. O outro problema também é a osteoporose, deficiência de cálcio. Quanto mais sal na tua dieta você tem, mais o sal rouba a concentração de cálcio do corpo e aí você começa a ter osteoporose. O outro problema também, o problema renal, muito grave relacionado com excesso de sal. E o outro também é a pressão alta, que hoje é uma das doenças que mais assola a população. A cada 2 pessoas numa família, a gente vai ter uma com hipertensão, por conta do abuso excessivo de sal. E aqui na nossa região, a gente tem, pelos estudos, demonstrando por conta da dieta mesmo, nossa regional, o alto consumo do sal. Os produtos que a gente utiliza todos os dias na dieta do amazonense são riquíssimos na concentração de sal. E aí a gente tem um problema a mais comparando com outros estados. Ok, Abisaia, a gente dá uma parada agora, a gente vai voltar em seguida. Você pode mandar sua pergunta para a Abisaia, aproveita a participação dela aqui no Estilo de Vida. Acesse facebook.com/estilo de vida, curte a nossa página, deixe sua pergunta lá pra gente, que nós respondemos ao vivo para você. Tá aí a nossa página, é só acessar, curte, deixa sua pergunta, coloca lá o bairro que você tá, de onde você fala, de Manaus, de outros estados. Enfim, faça sua pergunta que respondemos ao vivo e nós voltamos em seguida. Não saia daí, até já.